Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 15 até o versículo 32. Mas antes de ler o versículo 15, eu quero ler os dois versículos do vídeo anterior, que é o versículo 13 e o versículo 14, para a gente entender melhor aí na continuidade do vídeo. Vamos lá? Olha o versículo 13 de Mateus 12. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela ficou restaurada, e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o mataria. Então, nesse momento, os fariseus, eles já começam ali a tramar a morte de Jesus. E Jesus sabe disso, Jesus percebe isso. Eles faziam de tudo para trazer alguma condenação, algum erro, para que Jesus caísse nesse erro. Antes de acontecer essa cura, eles perguntaram para Jesus: é lícito curar no sábado? Era no sábado. E Jesus dá uma resposta para eles, né? Tá no vídeo anterior, se você não assistiu, pode voltar aí depois e assistir. E depois que Jesus dá essa resposta, Jesus vai lá e cura esse homem que estava com a mão ressequida. E logo depois disso, a Bíblia mostra que os fariseus, eles não ficaram contentes, eles não saíram dali alegres e falando: olha, ele é o Filho de Deus realmente. Não. A Bíblia mostra no versículo 14 que os fariseus fizeram o quê? Saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o mataria. E aí no versículo 15, que é a continuação, vai mostrar o quê? Olha aí na tela. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos eles curou. Então mostra que Jesus, nesse momento, ele sai dali, só que dando continuidade à caminhada dele, a multidão continuava acompanhando Jesus. Aonde o povo sabia que Jesus estava, a multidão queria estar junto. Por quê? Porque Jesus fazia os sinais, maravilhas. Claro que Jesus também pregava a palavra, esse foi um dos maiores objetivos de Jesus, mas as curas também, né, os sinais, o acompanhavam. E o versículo 16, como nós podemos ver aí na tela, diz assim, ó: depois que Jesus, né, estava curando, fazendo sinais, ele fala bem assim: advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso por quê? Porque o povo já estava perseguindo Jesus, o povo já estava tramando a morte de Jesus. Então Jesus dava continuidade nos sinais, nos milagres, mas estava pedindo para que não viesse a público aquilo que Jesus estava fazendo. Olha o versículo 17. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E olha o versículo 21. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. E isso estava se cumprindo naquela época e continua o cumprimento disso. Porque nós somos o que? Gentios, nós não somos judeus, e nós botamos a nossa esperança em quem? Em Cristo, em Jesus, e cremos que Ele é o Filho de Deus, e Ele é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele nos leva a Deus. E olha o versículo 22. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e ver. Observa que Jesus dando continuidade à cura e aos milagres. Olha o versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? Quando fala filho de Davi, a gente sabe que ele realmente era da descendência de Davi. Mas quando fala, será que esse não é o filho de Davi? É referindo também ao Filho de Deus, porque já tinha essa profecia no Antigo Testamento. Olha o versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: esse não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Observa que no versículo 24 mostra que os fariseus não estavam aceitando a autoridade de Jesus. E deixa bem claro que foi quem? Os fariseus. E fala que era pelo poder de Beelzebul e não pelo poder realmente, autoridade dada por Deus. E aí Jesus dá uma resposta. Olha o versículo 25. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes:
Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Por quê? Porque não adianta uma casa dividida, e Jesus estava dando essa resposta. Observa que eles não falaram para Jesus. Jesus diz aí que sabendo o que eles pensavam, então Jesus já sabia o que as pessoas pensavam naquela época, continua sabendo até nos dias de hoje, e Jesus sabe o que se passa na nossa mente. Mas Jesus deixou a resposta bem clara: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, não vai o quê? Subsistir. E aí no versículo 26 ele continua: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? Então, de frente a esse pensamento dos fariseus, Jesus dá uma resposta, fala: como é que eu vou expulsar através de Satanás? Será que Satanás vai expulsar ele mesmo? Será que a casa vai ficar dividida? Porque se acontecer isso, essa casa está dividida. E a gente observa que o inimigo, ele é organizado. Ele se reúne contra o povo de Deus. E qualquer exército ou o que seja, tem que ser organizado. E Jesus está mostrando aí o que Satanás ele não luta contra si mesmo, mas ele se une para lutar contra o reino dos céus, contra Jesus. E olha o versículo 27 que diz: e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão o juízo de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Observa aí no versículo 30, que eu deixei aí bem marcado para chamar atenção, que mostra assim: quem não é por mim, é contra mim. Por quê? Porque não existe duas escolhas. Ou estar com ele, ou estar contra ele. Não tem como ter os dois, ou é um, é o outro. Não, e também não existe, sabe o quê? Não existe a possibilidade de ser neutro. Ah, pastor Diego, eu não sou a favor, mas também não sou contra. Jesus deixou bem claro no versículo 30, quem não é por mim é o que? É contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Não tem como correr aí dessa decisão. Olha o versículo 31. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Esse versículo a gente tem que ter cuidado e é muito importante agora, bastante atenção, porque Jesus ele fala que a blasfêmia serão perdoadas aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. E aí muitas pessoas têm várias interpretações, vários ensinos, ou várias confusões, na verdade, sobre o assunto. Mas eu vou explicar de uma forma mais simples e objetiva, que todo mundo vai entender. Quem estiver assistindo e ouvindo vai entender. Olha o versículo 32. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. E como eu falei, que a gente tem que prestar bastante atenção sobre em relação ao que é blasfêmia contra o Espírito Santo, e quando Jesus fala que a blasfêmia contra o Filho, ou contra o homem, ou contra o Filho do homem, lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo, isso quer dizer que eu vou dividir em dois pontos. O primeiro ponto é o quê? É rejeitar as mais claras provas de que as obras de Jesus, que revelam a aproximação do reino de Deus, foram feitas pelo poder do Espírito Santo. Então, quando as pessoas rejeitavam que aquilo que Jesus estava fazendo não era pelo poder do Espírito Santo, ali era uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Só lembrando, isso aqui não é quando a gente duvida, quando alguém está falando em línguas, quando alguém está fazendo uma profecia ou algo assim, e a gente coloca aquilo à prova, isso não é duvidar do Espírito Santo. Isso que, na verdade, a Bíblia fala que nós temos que colocar as profecias à prova, realmente. Então não tenha medo de olhar assim e falar assim, será que isso é de Deus ou não? A Bíblia não está dizendo que isso que é a blasfêmia. A blasfêmia contra o Espírito Santo, principalmente em relação a Jesus, é quando as pessoas olhavam claramente os sinais que Jesus estava fazendo e duvidava, e não colocava, não dava crédito a Deus, não dava crédito ao Espírito de Deus. E o segundo ponto é o quê? É alegar
que pertence ao diabo. É sinal de endurecimento tão completo ao ponto de não existir nenhuma esperança de arrependimento e conversão. O pecador torna-se incapaz de reconhecer ou distinguir entre o divino e o diabo, ou o diabólico. Em resumo, em relação ao que é blasfêmia contra o Espírito Santo, é o quê? É a pessoa que não deixa o Espírito Santo convencer que ele ou ela, precisa de Jesus. E não reconhece que Jesus é o único e suficiente Salvador. É apenas isso. Uma pessoa uma vez me perguntou, falou assim, pastor, eu falei mal de Jesus uma vez, eu acho que eu não tenho mais chance porque eu blasfemei. Eu falei, não é isso. Se você aceitou Jesus, se você tem essa preocupação, já mostra que você não blasfemou. Porque blasfemar contra o Espírito Santo, a pessoa está com o coração tão endurecido, que a obra de Deus para ele, aquilo não é de Deus. Aquilo é algo maligno, é do diabo, ou que seja. Mas eles não conseguem reconhecer que aquilo ali é de Deus. E como eu falei, em resumo, é não deixar o Espírito Santo, que o papel do Espírito Santo é convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo. É não deixar o Espírito Santo convencer. E não convencer o quê? Não deixa o Espírito Santo convencer o homem do pecado e reconhecer também que Jesus é o Filho de Deus e o próprio Deus e o nosso único e suficiente Salvador. A explicação é essa. Resumindo, é essa aqui. Entenderam? Só lembrando, tem mais vídeo aí, tem mais conteúdo, o capítulo não acabou, os vídeos não acabaram. Se você conhece alguém que vai gostar desse conteúdo, compartilhe, manda um áudio falando sobre que conteúdo é. E se você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, entra aqui, se inscreve no canal, ative o sininho, como todos, para todo vídeo que sair, ser publicado, você vai ser lembrado. E aqui vai estar aparecendo nossa playlist, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.